ainda em clima natalino, resgatando aí as canções da nossa cantata de domingo passado, que foi uma grande bênção. Parabenizar publicamente, cada um dos irmãos que se envolveu no ensaio, apresentação, preparação, os irmãos que cooperaram também com a ceia que nós compartilhamos de Natal. Tivemos uma noite abençoada. Louvar a Deus pela vida dos irmãos nesse sentido. E hoje, meus irmãos, nesse último domingo do mês, eu quero pensar com você, refletir juntamente contigo sobre a perseverança dos santos. Final de ano a gente para fazer algumas avaliações, a gente faz algumas retrospectivas, a gente vê onde errou, a gente vê aonde acertou, talvez erramos mais do que acertamos, fazemos planos para o próximo ano, projetamos novos alvos. Então eu quero nessa noite pensar com você sobre essa questão da perseverança. O capítulo 10 de Hebreus, o verso 24 e o verso 25, a caráter introdutório, depois nós vamos voltar do 19 até o 39 e pensar nessa realidade. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz assim: pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. A perseverança dos santos, irmãos, ela precisa acontecer independente do tempo ou das circunstâncias. Então, os santos, os remidos, os salvos, eu e você, nós como servos do Senhor, devemos perseverar, independente do tempo ou das circunstâncias. É nosso dever perseverar sempre, em todas as situações. O autor está exortando os cristãos, os santos, eu e você, para que nós possamos perseverar na nossa fé, para que nós possamos perseverar independente ou indiferente daquilo que nós estamos vivendo, em honra à grande salvação que nós recebemos. Qual que é a base da nossa perseverança? É aquilo que nós recebemos do Pai. Nós somos alcançados com uma tão grande salvação. Não podemos desistir ou não podemos deixar de seguir nesse caminho de salvação. Então, a exortação, a perseverança, ela está pautada na grande salvação que nós recebemos. E um autor, ele escreveu assim: a perseverança dos santos origina-se na comunhão com Deus. Por que muitos desanimam, enfraquecem, se afastam? Porque não perseveraram na comunhão com Deus. É a comunhão o primeiro pilar da perseverança. Mas esse autor diz ainda, na atividade em favor de Deus, no serviço, no ministério, na aplicação dos dons, no envolvimento, na participação. Quando a gente faz algo para o Senhor, em favor de Deus, na igreja, isso nos motiva a perseverar também na nossa vida cristã. Quem não se envolve, quem não serve, quem não ministra, tem mais probabilidade talvez de se afastar do caminho do Senhor. O autor diz ainda que a perseverança, ela se origina na fé em Deus e na circunstância, diante das circunstâncias que nos aguardam para o futuro. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, eu não sei qual luta, qual tribulação, qual dificuldade eu vou enfrentar no dia de amanhã. Então, a perseverança, ela está pautada na fé, porque é através da fé que eu vou ter ânimo para continuar vivendo todos os dias e viver todas as realidades que eu vou enfrentar. O autor é movido pela ardente preocupação pela vida interior da igreja. Nós estamos falando aqui de um grupo de cristãos que está muito próximo
daquele grupo de cristãos que Pedro escreve. Cristãos que estavam sendo perseguidos, cristãos que estavam sendo mortos, cristãos que estavam sendo afugentados da sua fé. E a perseverança, ela trata desse cristão que vive perseguição e que vive lutas na sua vida diária. O autor de Hebreus, ele está preocupado com a espiritualidade da sua audiência. Ele está preocupado com a vida daqueles irmãos, porque estava se aproximando deles a aflição, a perseguição, como nós vimos na carta de Pedro. E diante desta realidade, nós precisamos fazer algumas perguntas que são perguntas de diagnóstico. Primeira pergunta: será que eles serão constantes em seu testemunho? O que o autor está trazendo para nós, refletir nessa noite, à luz daquilo que os nossos irmãos viveram, será que nós seremos também constantes no nosso testemunho cristão? A segunda pergunta: a vida espiritual está consolidada que possam resistir diante de todas as tempestades? A sua vida cristã está consolidada, alicerçada em Cristo, que você pode ser abalado, atingido por qualquer tempestade e você vai permanecer firme? Terceira pergunta de diagnóstico: será que no cotidiano da vida cristã existe fidelidade e persistência? Estamos sendo fiéis e persistentes, porque isso são premissas para o crescimento espiritual. Aquele que é fiel, aquele que persiste, esse tem mais chance de crescer na sua vida espiritual. E a última pergunta: como está o relacionamento dessa comunidade com Cristo a partir da palavra de Deus, das Escrituras? Eu brinquei com os irmãos no começo do culto para trazer a Bíblia impressa, porque a Bíblia impressa, ela nos traz uma perspectiva de ler, de meditar, de palpar, de folhear as Escrituras. Nada contra a Bíblia digital ou nos aplicativos, mas a Bíblia impressa, irmãos, ela precisa estar presente nas nossas vidas. Eu preciso resgatar essa intimidade com a palavra de Deus. A pergunta que o autor se faz, e a nós também, é: como que está o relacionamento daquela comunidade cristã em relação às Escrituras? Como que eles desenvolvem a sua vida de oração? Será que eles estão orando de maneira eficaz e de forma suficiente? Será que eles estão se dedicando à comunhão? E é isso que o verso 24 e 25 aponta, para nós não abandonarmos a comunhão, a prática de estarmos juntos, como alguns já abandonaram. São questões, irmãos, que nós somos levados a refletir nesta noite, para que nós possamos pensar na perseverança. Os irmãos perceberam que nesses últimos meses eu ganhei alguns quilos. Eu fiz uma brincadeira no grupo da igreja esses dias atrás, e um certo irmão, ele jogou isso assim no ventilador, né? Mas por que eu ganhei alguns quilos nesses últimos meses? Porque faltou perseverança na alimentação e no exercício físico. Quando falta perseverança, irmãos, nós não percebemos de imediato as consequências. Nós vamos perceber essas consequências no acúmulo de tempo. Quando nós cristãos não perseveramos na fé, de imediato isso em nada nos abala e não nos afeta. Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de estar na comunhão, participar da igreja, de maneira imediata isso não vai trazer grandes consequências. Mas nós vamos perceber esses resultados ao longo de tempos, de semanas, de meses, de anos. A perseverança é muito importante para a nossa vida cristã. Mas qual que é o problema do texto que nós lemos? Verso 24 e verso 25. Pensem em como estimular uns aos outros no amor e as boas obras. Especificamente o verso 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Qual que é o problema do texto?
O problema do texto, irmãos, é que nós lemos só o verso 24 e o verso 25. Nós não lemos do verso 19 até o verso 39 desse capítulo. Nós focamos só o 24 e o 25 e usamos ele até para cobrar alguns irmãos que não são frequentes no dia a dia da igreja. Nós usamos o verso 25 para dizer a esses irmãos: irmão, você precisa estar presente, você precisa frequentar os cultos, precisa estar numa célula, você precisa ir na escola bíblica. Só que o texto não trata só dessa questão da presença física, porque perseverança, irmãos, vai muito além de estar na igreja, estar no templo, ocupar uma cadeira. A perseverança ela é muito mais profunda do que apenas as atividades da igreja, que é importante, mas não é apenas isso. A perseverança não se trata apenas de estar na igreja, mas sim de ser igreja. Igreja não é um lugar para onde eu vou. Igreja é aquilo que eu sou. Isso aqui não é a igreja, isso aqui é o templo onde eu e você, como igreja, nos reunimos periodicamente. Então, perseverança não se trata de estar no templo, nas reuniões, nos cultos. Perseverança se trata de ser igreja, viver a igreja, respirar a igreja, servir a igreja. Não apenas estarmos aqui de corpo presente. Porque tem domingos que a gente vem, mas a mente está lá nos problemas da semana seguinte. O nosso coração não veio junto, o nosso coração ficou no trabalho, ficou em casa, ficou com a família. Então, perseverança vai muito além de estarmos aqui. Perseverança envolve também talentos, recursos para a expansão do reino de Deus. Empregar, consagrar esses talentos e esses recursos para que a igreja, ela avance. Então, meus irmãos, o texto do 19 até o 39... apresenta para nós 4 perspectivas importantes para a perseverança. Eu quero ser bem sucinto na leitura desse texto, porque eu quero dar mais atenção para algumas aplicações no final. Então, volte o seu olhar para o verso 19 do capítulo 10 de Hebreus. O primeiro elemento que o autor destaca para nós é a perseverança na comunhão com Deus. Do verso 19 ao verso 25. O autor diz assim, verso 19, 20 e 21. Portanto, irmãos, tendo coragem de entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus Cristo, pelo novo, pelo vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, seu próprio corpo. Verso 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, a comunhão com Deus está alicerçada, é resultado desse conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, porque é através de Cristo que eu tenho acesso a Deus. O Santo dos Santos é uma referência ao templo no Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia adentrar. Mas agora, depois da morte, da ressurreição e da glorificação de Cristo, nós temos acesso. O Santo dos Santos está acessível a todos. Quando Jesus morre na cruz, o texto diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Então agora nós temos acesso. E se eu tenho acesso até a presença de Deus, eu posso ter comunhão com Ele. Eu posso aumentar a minha comunhão com Ele. O Santo dos Santos está acessível a todos, não apenas ao sumo sacerdote. Jesus, em João 14,6, ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, meus irmãos, a nossa comunhão passa por Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não vai ter comunhão com Deus quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, como mediador, como aquele que me leva até a presença do nosso Deus. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador pessoal? Já entregou a sua vida para Ele? Você já assumiu um compromisso com Ele? Você usufrui desta linha, desse caminho aberto que nós temos? Versos 22 ao verso 23. Aproximemo-nos com um coração sincero
com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, ou seja, o coração purificado dos pecados, e tendo o corpo lavado com água limpa, uma referência a Levítico, sem vacilar, 23, mantenhamos a inabalável confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui o autor está dizendo que essa comunhão exige aproximação, aquilo que eu chamo aqui de peito aberto. Você se aproxima diante de Deus de peito aberto? Sem restrição, sem resistência, sem mecanismos. Nós não precisamos, irmãos, fazer rodeios para nos apresentar perante Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, alma aberta, diálogo perante o Senhor, abrir o nosso coração perante Ele. Coração sincero, fé, mente transformada, santificação e uma esperança inabalável. É isso que vai nos levar até a presença do nosso Deus. Verso 24 e verso 25. Pensamos em como nos estimular uns aos outros em amor e as boas obras. Não abandonamos a prática da comunhão. A prática de nos reunir, a prática da comunhão, animando uns aos outros. Quanto mais vede que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento. Por que nós temos que nos animar mutuamente? Para que todos possam perseverar e todos possam estar na presença do nosso Deus. Essa comunhão, ela resulta de amor, de boas obras. Essa comunhão, ela vai nos levar a viver dentro dessa expectativa da volta de Jesus. Estarmos em comunhão nos fortalece para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira perspectiva da perseverança é na nossa comunhão com Deus. Nesse ano que está terminando, como você avalia a sua comunhão com Deus? Como que você avalia a sua vida espiritual diante do Senhor? Você tem aproveitado esse caminho aberto que Jesus dispôs para nós chegarmos perante o Pai? Eu e você temos diariamente usado esse caminho, esse livre acesso para estar diante dele, buscando a sua presença, orando, clamando, jejuando. A nossa comunhão, ela é a porta de entrada para a perseverança. Nós vamos perseverar se nós avançarmos na nossa comunhão com Deus. Segunda ideia que o autor traz para nós, do verso 26 ao verso 31, é a perseverança na santificação. Perceba, irmãos, que a comunhão, ela traz como resultado natural santificação, ou uma depende da outra. Sem santificação não haverá comunhão. Se eu não me santifico, eu não vou poder ter acesso ao trono da graça de Deus. Obrigado, Aline. Deus abençoe você. Um galardão para ela está reservado no céu. A comunhão está ligada intimamente à santificação. O autor falou do 19 até o 25 sobre esse acesso através de Jesus. Agora, para que eu possa, através de Jesus, chegar à presença de Deus, aí entra o elemento da santificação. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. E nós precisamos amadurecer em santidade. Veja o verso 26 em diante. Antes do verso 26, meus irmãos, a frase que eu achei importante trazer para você é: quanto maior a dádiva, tanto maior também a responsabilidade e tanto mais grave o juízo. Vou repetir para os irmãos: quanto maior a dádiva, a bênção, o presente, maior também a responsabilidade. A quem muito é dado, muito também será cobrado. E aí tem o elemento, tanto mais grave é o juízo. Por isso que a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, uma grande obra almeja, mas nós vamos dar conta das pessoas que Deus colocar ao nosso cuidado. Então, é uma grande obra, mas vai ter mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade assumimos na igreja, mais cobrança nós vamos ter. E o juízo sobre nós vai ser maior. Então, a santificação nos leva a desenvolver esta perseverança. Verso 26 e o verso 27, olha o que diz o texto. Se continuarmos intencionalmente no pecado,
Preste atenção na palavra intencionalmente. Lembra que ele está falando de acesso a Deus, lembra que ele está falando desse privilégio, mas agora nós temos a santificação. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 27. Mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. O que o autor está dizendo aqui, meus irmãos? Que quem decide continuar vivendo no pecado, e o autor está escrevendo com base no Antigo Testamento, onde era muito clara a ideia do pecado intencional e do pecado involuntário. Quando a gente vai para Levítico, fica muito claro a ideia do pecado involuntário e do pecado intencional. E a Bíblia traz alguns sacrifícios ou uma fórmula mais branda, mais leve em Levítico, da pessoa oferecer sacrifício por pecados involuntários. Aquilo que ela fez sem saber que era pecado. No Novo Testamento, essa ideia já fica um pouco mais difusa, é um pouco mais difícil de nós compreendermos. Mas nós temos que ter essa perspectiva também. Existem pecados que nós cometemos sabendo que é pecado. Existem alguns outros que nós cometemos na dúvida, ou talvez sem saber se aquilo é um pecado ou não. O fato que o autor está dizendo aqui é que havia algumas pessoas que intencionalmente, verso 26, elas continuavam no pecado, mesmo depois de receber o pleno conhecimento da verdade. Elas tiveram a mente esclarecida, elas tiveram a oportunidade de uma mudança de vida, elas tiveram a oportunidade de viver em santidade, mas elas falavam assim: eu vou continuar na vida de pecado porque aqui é mais agradável, eu me sinto melhor, aqui tem mais prazer, aqui é mais gostoso. Quem decide continuar vivendo no pecado, mesmo depois de ter conhecido a verdade, está escolhendo um juízo e uma condenação que estão reservados para os inimigos de Deus. É o que o texto diz no verso 27. Um fogo ardente que destruirá os adversários. Então, quem voluntariamente escolhe continuar vivendo longe de Deus, uma vida que não agrada ao Senhor, vai receber o juízo que Deus está preparando para os seus inimigos e os seus adversários. Por isso que a santificação, ela é importante. Verso 28 ao verso 31. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Esse era um princípio da lei do Antigo Testamento. Os irmãos lembram do Nabote, que tinha uma vinha e que não quis vender para o rei Acabe. A Jezabel foi lá, contratou 2 testemunhas, acusou o Nabote de blasfemar contra a lei de Deus. Pelo testemunho dessas 2 testemunhas, ele foi apedrejado e morreu. O autor traz esta ideia do juízo e da condenação. Verso 29. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e enfrentou o Espírito da graça. Então ele está comparando o juízo no Antigo Testamento com base em 2 testemunhas do juízo no Novo Testamento diante da rejeição de Jesus como Filho de Deus, o sangue desta aliança, ou seja, quem rejeita a própria graça de Deus. Rejeitar a Cristo, rejeitar o seu sangue, rejeitar a nova aliança, rejeitar a graça derramada pelo Espírito Santo é muito mais grave do que rejeitar a lei de Moisés no Antigo Testamento. Esse enfrentará castigo maior, pois não será julgado com base em 2 testemunhas, mas vai estar nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia diz no Antigo Testamento, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O próprio verso 31 traz esta referência. Verso 31, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
Então, meus irmãos, a perseverança, ela parte da nossa comunhão com Deus, e a perseverança exige de nós a santificação. Depois que eu entendi, ou que eu fui alertado, depois que eu fui levado a ter consciência de uma vida santa, mas eu escolho viver uma vida de pecado, sobre mim esse juízo vai ser muito maior. Terceiro pensamento, verso 32 ao verso 35. Perseverar na oposição e no sofrimento. Nós perseveramos na comunhão, nós, para perseverar na comunhão, buscamos a santificação, porque em algum momento da nossa jornada vai vir oposição e vai vir sofrimento. Quando a oposição e o sofrimento vêm, é que eu preciso estar forte em comunhão com Deus, firme na presença de Deus, para não me afastar do Senhor. Porque quando vem a oposição, o sofrimento, a perseguição, e eu não estou firme na presença de Deus, é mais fácil de eu me afastar dos caminhos do Senhor. Verso 32. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias, que, depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio e sofrimento, de sofrimento. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e a perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Então, o que o autor está dizendo? Lembrem que no começo, quando vocês começaram a fé em Jesus, vocês foram perseguidos, vocês foram afrontados, vocês foram perseguidos e mortos, ou vocês sofreram porque vocês ajudaram irmãos que passaram por esses sofrimentos. Lembram da carta de Pedro, da perseguição, os irmãos que estavam na diáspora, fugiam de casa, abandonavam tudo por conta da perseguição. A perseverança, irmãos, nos leva a estar preparados para quando chegar esse dia, quando chegar esse tempo. O verso 32 e o verso 33 nos exorta a não esquecer daquilo que nós já vivemos e daquilo que nós já vencemos, porque é uma boa ferramenta para nós perseverarmos. Quanto sofrimento você viveu no ano de 2025? Quantas lutas, quantas batalhas? É importante fazer essa retrospectiva, porque isso vai nos dar ânimo e coragem para seguir em frente. Se eu já vivi tantas coisas, por que não continuar perseverando e receber a coroa da vitória? A retrospectiva ela é importante para amadurecer a nossa fé. Porque quando nós olhamos para o passado, nós renovamos a nossa fé, renovamos a nossa esperança, e nós vamos estar preparados para superar tudo de novo, se necessário for. O autor nos leva, meus irmãos, a fazer essa volta do passado. Todo o sofrimento, todas as batalhas, todas as dificuldades, para que nós não desanimemos diante de novas situações que podemos viver. Verso 34 e verso 35. Pois não só vos compadecestes dos que estavam na prisão, mas também vocês aceitaram com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Verso 35. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Aqueles cristãos não só viram outros sofrerem, mas eles também tiveram percas pessoais. Naquele ambiente de perseguição do Império Romano, você não tinha muita opção. Ou você negava Jesus, ou você morria. Ou você fugia e abandonava todos os seus bens, e o Império ia lá e confiscava isso. E conta alguns relatos, meus irmãos, da história, que quando tinha cristãos presos, eles não tinham vida boa como os presidiários hoje têm vida boa. Café da manhã, quentinha no almoço e quentinha na janta. A história relata que aqueles irmãos que eram presos, eles ficavam abandonados muitas vezes nas masmorras e morriam de fome.
Para isso não acontecer, outros irmãos pagavam o preço de ir até eles e levar alimento, mas com o risco deles ficarem presos lá também junto com eles. Porque se eu fui preso por ser cristão e estou na cadeia por ser cristão, um outro cristão vem me ajudar, o que vai acontecer com esse cristão que veio me ajudar? Vai ficar preso. Então, o autor está dizendo que alguns aceitaram com alegria o verso 34, o confisco dos seus próprios bens, porque por amor aos irmãos que estavam passando necessidade, eles abriam mão dos seus próprios bens para ir lá e levar auxílio para aqueles irmãos. Eles não só viram outros sofrer, mas eles também sofreram, tiveram percas pessoais, prejuízos financeiros, porém isso nada significa que diante daquilo está reservado para eles o céu por conta disso. Na verdade, o que eles tinham em mente aqui, irmãos, é que as percas materiais eram tão pequenas diante de uma recompensa celestial. O verso 35. Ela vos trará uma grande recompensa. Assim como Moisés, lá no Antigo Testamento, abriu mão de todos os seus recursos por conta daquilo que ele receberia na eternidade. Será que nós estamos preparados para abrir mão de tudo, perder tudo, por amor aos nossos irmãos e por amor a Deus? Será que nós estamos preparados, irmãos, para viver esta perseverança que o autor está nos dizendo aqui? Não apenas ver o irmão sofrendo, mas também sofrer e talvez causar o alto sofrimento para ajudar e abençoar a esses irmãos. E o último pensamento, do verso 36 ao verso 39. Perseverar até o fim sem retroceder. Verso 35 e verso 36. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa depois de haverdes feito a vontade de Deus. Perseverar até o fim sem retroceder. A chave da promessa ou para a promessa é a perseverança. Não basta fazer a vontade de Deus, é preciso seguir fazendo a vontade de Deus. Perseverança é fazer a vontade de Deus todos os dias. A perseverança é estar disposta a diariamente renovar esta fidelidade ao Senhor. Começar bem é fácil. O problema é permanecer bem e terminar bem. Quantos começaram bem, mas na metade do caminho desistiram? Quantos que você conhece, que começaram uma vida cristã junto com você, no mesmo tempo que você, mas hoje não estão mais desenvolvendo essa vida cristã? Porque começar bem não é suficiente, é preciso permanecer bem até terminarmos bem. E para finalizar, verso 37, 38 e 39. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. E o 39 ele termina dizendo: nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Há uma promessa ainda para se cumprir. Não sabemos o tempo, por isso devemos manter firme a nossa fé, pois se nós recuarmos, isso não agrada a Deus. Então, meus irmãos, há duas categorias de cristãos aqui. Verso 39. Os que retrocedem para a destruição e aqueles que creem para a vida eterna. O que nós podemos trazer de prático para a nossa vida hoje? Último domingo do ano, finalizando 2025. 4 pensamentos e aplicações. Primeiro deles, viver uma fé relacional, não apenas uma fé institucional. O que é uma fé institucional? Aquela fé que ela apenas se desenvolve
no ambiente da religiosidade. A fé relacional é aquela fé que me leva a desenvolver a comunhão com Deus, a santificação, buscar uma vida de intimidade. A perseverança cristã começa na comunhão com Deus. Em um tempo marcado por religiosidade superficial e rotina religiosa, o texto nos chama para cultivar um relacionamento vivo com o Senhor. Como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? É apenas protocolar? Nós viemos para a igreja, nós participamos das coisas da igreja apenas para, como se diz, bater o cartão, marcar presença? Não basta frequentar a igreja, é necessário buscar a presença de Deus com um coração sincero, uma fé ativa e uma vida transformada. O quanto a nossa vida foi transformada neste ano de 2025? O quanto nós progredimos na nossa comunhão, na santificação, na nossa espiritualidade, na nossa fé? Ou será que nós continuamos o mesmo do dia 31 de dezembro de 24? A perseverança, meus irmãos, nos leva a essa transformação de vida. A vida cristã saudável nasce no altar pessoal, mas ela se reflete também na vida comunitária. Segunda aplicação prática: assumir responsabilidade ativa no corpo de Cristo. O quanto nós nos envolvemos com a igreja neste ano que está terminando? O quanto de responsabilidade no corpo nós assumimos para que assim possamos então, em comunhão, perseverar cada vez mais perante o Senhor. Ser igreja vai além de ocupar uma cadeira nos domingos ou nas reuniões ou nos nossos encontros. O texto nos lembra que a comunhão verdadeira é expressa em amor. A comunhão é expressa em boas obras. A comunhão ela é expressa no encorajamento mútuo. E precisamos fazer uma autocrítica nesse ponto aqui, meus irmãos. Quantas pessoas que ficaram para trás, ficaram porque eu não encorajei aquela pessoa o suficiente? O quanto de pessoas que não perseveraram porque eu falhei ao encorajá-lo, ao motivá-lo, ao buscar estar perto dele, a me envolver mais com ele, orar mais por ele, oferecer mais carona para ele. Nos dias atuais, isso significa usar dons, talentos, tempo, recursos para servir a Deus. O quanto nós usamos dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso tempo e dos nossos recursos para servir a Deus. Isso é reflexo de perseverança. Cada cristão é chamado a contribuir para a edificação do corpo, fortalecendo uns aos outros, especialmente em tempos de esfriamento espiritual. Nós estamos vivendo esses dias de esfriamento espiritual. Terceira aplicação: levar o pecado a sério numa cultura que normaliza o pecado. E quando eu falo levar o pecado a sério, não quer dizer pecar mais, é justamente não pecar. É entender a seriedade das consequências do pecado sobre a nossa vida. A cultura, irmãos, hoje normaliza o pecado, a ponto de você encontrar absurdos de pessoas que oferecem o corpo em prostituição e glorificam a Deus pela profissão que ela tem. Pessoas que vendem a sua nudez na internet e glorifica a Deus porque prosperou de vida por conta desse vender a nudez na internet. Hoje, irmãos, o pecado está tão normalizado na nossa cultura que não tem mais filtro do que é certo e errado. Levar o pecado a sério numa cultura que normaliza o pecado. Vivemos numa sociedade que relativiza o pecado e trata a graça de Deus como permissividade para pecar. Se Deus é amoroso, se Deus é gracioso, então Ele vai me perdoar. A coisa está tão complexa que hoje nós temos igrejas que acolhem e abrigam as pessoas com
todos os tipos de comportamentos pecaminosos à luz das Escrituras. Não é só uma caverna de Adulão, onde recebe os rejeitados. É uma caverna de abominação, onde tudo é permitido, onde nada é pecado. Hebreus 10 nos confronta com a seriedade de rejeitar a verdade conhecida. Se eu rejeito a verdade das Escrituras, isso é muito sério para a minha vida espiritual. A perseverança passa por uma vida de santificação diária, de arrependimento constante e de submissão à palavra de Deus. Sem esta busca de santificação, não haverá perseverança. Permanecer em Cristo exige decisões firmes contra aquilo que desagrada a Deus, mesmo quando isso contraria a cultura ao nosso redor. Mas todo mundo faz isso. E como diz as nossas mães, você não é todo mundo. Mas na igreja X pode fazer isso. Na igreja C, sim. Mas na TIB, não. Mas lá não é pecado. Tudo bem, lá não é. Mas aqui, à luz das Escrituras, ainda é. Então, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. E nós precisamos tomar decisões firmes com aquilo que não agrada ao Senhor. E a última aplicação para nós encerrarmos: manter esperança e firmeza em meio às provações. Você vai ser provado, você vai ser tentado, você vai passar por momentos difíceis, por caminho estreito, você vai receber diagnósticos, você vai receber notícias, você vai receber informações que vão abalar a sua estrutura, que vão levar você a pensar, a refletir, a questionar, mas é preciso manter a perseverança e a firmeza diante dessas situações. O sofrimento, a oposição e as perdas continuam fazendo parte da caminhada cristã. Se você não sabia disso, eu tenho essa notícia para te dar. O sofrimento, a oposição e as perdas continuam fazendo parte da caminhada da vida cristã. Venha para Jesus e pare de sofrer. Não está nos evangelhos. Venha para Jesus que você vai ficar rico. Também não está assim nos evangelhos. Venha para Jesus que tudo vai ser transformado na sua vida. Também não está assim nos evangelhos. Sofrimento, oposição e perdas continuam fazendo parte da caminhada cristã. Esses irmãos de Hebreus 10 foram irmãos que passaram a ter muitas percas quando eles entregaram a vida deles para Jesus. Os discípulos, os apóstolos, começaram a ter percas, sofrer perseguição, oposição e morte quando eles começaram a crer em Jesus. Eles não pararam de sofrer e de ter percas depois. Foi por causa de Jesus. Por que nós pensamos então, irmãos, de que se eu for para Jesus, os sofrimentos vão acabar? Pelo contrário, é ir para Jesus que nós vamos ter mais dificuldades pela nossa fé. O texto nos ensina a olhar para trás, lembrando das vitórias que Deus já nos concedeu, e para a frente, fixando os nossos olhos na promessa eterna. Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em um mundo instável e incerto, perseverar é continuar confiando, mesmo quando o tempo de espera parece longo. Mesmo quando o tempo de espera parece longo. E talvez esse tempo de espera vai durar a vida toda. Talvez nós só seremos libertos de alguns sofrimentos, de algumas realidades desse mundo, somente quando nós estivermos na presença de Deus. Mas devemos estar certos de que recuar não agrada a Deus, mas a nossa fé nos conduz a Deus. Devemos perseverar em todo o tempo e em toda e qualquer circunstância. Fique de pé. Eu quero orar nesse momento e depois os irmãos do coral vão cantar mais uma canção. Deus, o autor de Hebreus nos traz uma palavra de reflexão sobre a perseverança diante do Senhor.
Esse último domingo do mês, encerrando esse tempo, precisamos fazer uma avaliação sobre a nossa vida perante o Senhor. Ó Deus, se nós estamos firmes na Tua presença, se estamos preparados para as lutas, tribulações, se nós estamos preparados para enfrentar todas as oposições, que possamos, como Teus filhos, perseverar em todo o tempo e em toda e qualquer circunstância, para a glória do Teu nome. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que guardam a fé para a salvação. Que nós possamos, ó Deus, nos manter firmes diante do Senhor, sabendo que é isso que agrada a Ti, Pai. Ministra o nosso coração, aplica essa palavra durante essa semana, fala conosco, ó Pai, através das Escrituras. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus.